Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 66 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, conforme eu prometi já na aula anterior, nós vamos estudar a grafia correta do verbo irregular vir, Então, os objetivos para a nossa aula são diferenciar, vamos revisar a diferença entre verbo regular e irregular e usar a grafia correta dos verbos irregulares que nós vamos estudar. Peço que você separe o material para a aula, o caderno de português, lápis, caneta, borracha ali, para vocês irem anotando durante a aula os assuntos que nós vamos estudar, tá? Vamos relembrar então o que é que são os verbos irregulares, Então, os verbos irregulares são aqueles que apresentam mudanças no radical ou na terminação, enquanto que os regulares são aqueles que mantêm sempre o mesmo radical. Vejam alguns exemplos, Então, aqui nós temos exemplos de verbos regulares, A prof pegou o verbo cantar e o verbo dançar e conjugou esses dois verbos e vocês podem observar que o radical do verbo permaneceu sempre igual, que é a parte em vermelho, No verbo dançar também, o radical está sempre igualzinho. E a desinência que eu deixei em azul, percebam que tanto no verbo cantar quanto no verbo dançar, a desinência é igual, Canto, danço. Cantas, danças. Ele canta, ele dança, Eles ou elas. Nós cantamos, nós dançamos. Vós cantais, vós dançais. Eles ou elas cantam, eles ou elas dançam. Por quê? Porque são verbos verbos regulares. Já estou com os irregulares na cabeça, Que é o assunto que nós vamos estudar na sequência. Então, o verbo regular, quando você conjuga, ele vai ter igual o radical sempre e a desinência também, Já o verbo irregular é aquele que tem diferença, Ou diferença no radical ou diferença na desinência. Olhem só quanta diferença no verbo ser. O verbo ser, conjuguei o verbo ser. Eu sou, tu és, olhem só. Ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles são. Como mudou, Porque é um verbo irregular. E no verbo ver, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Perceberam como mudou? Não tem mais igualdade entre as desinências como havia nos verbos regulares. São verbos que têm diferenças. Ou no radical, como a prof disse, ou nas desinências. Portanto, são irregulares, ok? Muito bem. Uma atenção a prof colocou aqui para vocês, Que conforme a gente já vem estudando, essas mudanças que acontecem no radical, na desinência, é que geram muitas dúvidas na ortografia. E por isso que hoje a prof separou o verbo vir, para nós tirarmos essas dúvidas, E aqui eu inicio apresentando para vocês a conjugação do verbo vir. Então, aqui a prof conjugou o verbo no presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito é sempre o passado. Então, olhem só como é que ficou. No presente, eu venho, parece que está errado, Mas não está. É do verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem, nós vemos, vós vindes, eles vêm. Olhem só que aqui já tem uma observação que eu quero fazer. Ele ou ela vem sem acento, eles vêm com acento. Não é de ver, de enxergar. Perceberam que esse foi o assunto da aula passada lá, é de vir agora. Eles vêm para o colégio diariamente. Ele também vem para o colégio diariamente. Com acento, sem acento, Pretérito, eu vinha, tu vinhas, ele ou ela vinha, nós vinhamos, vós vinhais, também parece esquisito, mas está certo, Eles ou elas vinham. Pretérito
Perfeito, é passado de novo. Ó. Eu vim, tu viestes, ele ou ela veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram, com M no final. Atenção aqui agora então, né? O vim é a forma conjugada do verbo vir na primeira pessoa do singular em qual tempo? No pretérito, que é o passado, do indicativo, que é uma certeza. Quando eu digo assim, ó, ontem eu vim de carro para o trabalho. Ou, eu vim cedo para ver como você está. Né? Então, o uso do verbo vir com o verbo principal, ele tem função de locução verbal também. Né? Então, tem que cuidar, porque o correto dele é vir. Né? Na locução verbal, nada de vai vir, por exemplo. Vai vir, por exemplo. O que é a locução verbal mesmo? Dois verbos que indicam uma ação. Olhem só. Né? Então, como é que está certo dizer vai vir, ou pode vir, ou deve vir, quer vir, tenta vir, consegue vir, pretende vir? São todas locuções verbais. Né? As formas que não estão corretas são essas aqui. Não que você não possa falar no dia a dia, mas quando você vai usar a norma padrão da língua portuguesa, você vai trocar o vai vir por vai vir. Né? É isso que a prof colocou aqui, ó. O vir é a forma conjugada do verbo vir na primeira pessoa do singular, né? No pretérito, que é o passado, perfeito do indicativo, uma certeza. Ontem eu vim de carro para o trabalho. É verbo só, não é locução. Eu vim cedo para ver como você está. É verbo só, né? Então, o uso do verbo como vim na forma de verbo principal tá certo. Na locução, você vai trocar por vir, né? Vai vir, pode vir, por exemplo. Aqui você vai substituir o deve vir, por exemplo, por deve vir, né? Fulano deverá vir até aqui imediatamente. Né? Fala no dia a dia, vai vir, deve vir, não tem problema. Porém, na escrita, troca, tá? Eu sugiro que vocês façam essa tabelinha lá no caderninho de vocês, né? Para vocês sempre lembrarem que vocês vão trocar essa coluna por esta aqui, para ficar certinho, tá? Olhem os exemplos. Meu primo vai vir na minha casa hoje. É comum a gente escutar as pessoas dizendo, ah, meu primo vai vir na minha casa hoje. É comum, né? Na norma popular. Porém, se você vai escrever de acordo com as regras de conjugação do verbo vir, você vai trocar o vai vir por vai vir, tá? Você vai vir na minha casa hoje? Não é normal as pessoas dizendo, você vai vir na minha casa hoje? Troca por vai vir. Ele vai vir assim que sair do trabalho. Novamente, é comum a gente ouvir falar, ele vai vir, né? Mas troca a gente, né, por vai vir. Então, lembrem-se, quando é uma locução verbal, você vai trocar o vir por vir, tá bom? E o que é locução verbal mesmo? Dois verbos que indicam uma ação realizada pelo sujeito. Quem é o sujeito aqui? Meu primo, você e ele, né? Muita atenção no vem com acento e vem sem acento, né? Então, o vem, como a prof já mostrou lá na tabela de conjugação, sem acento, ele está na terceira pessoa do singular. O que é singular? É um só, né? Você vem agora, você é singular. Né? Ela apenas vem amanhã, ela é singular. Quando é plural, vocês precisam acentuar, né? Ó, vocês vêm agora, eu troquei, ó, plural, é singular por plural, né? Então, eu preciso acentuar. Novamente aqui, ó, elas apenas vêm amanhã. Eu troquei o singular pelo plural. Então, existem as duas formas. Vem com acento e vem sem acento. Quando é que eu vou utilizar um e outro? Singular sem acento, plural com acento, tá? Eu sempre gosto de fazer esqueminhas na minha cabeça para eu não esquecer. Então, eu fiz um esqueminha assim comigo, que quando vem mais alguém junto, é plural. Daí põe acento, né? É 2, 3, 4 ou mais.
Quando está sozinho é sem acento. Então, quando é singular é sem acento, quando é plural, com acento. Ajuda, né, na hora de memorizar, fazer esses esqueminhas mentais, tá? Continuando a conjugação do verbo, agora a prof vai apresentar o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Então, o mais que perfeito. Eu viera, estão vendo que é passado de novo? Tu vieras, ele ou ela viera, nós viéramos, vós vieres, eles vieram. Agora os dois futuros. Eu virei, ó, não é de virar cambalhota, né? Nem de virar nada. É de ir para algum lugar. Eu virei até a sua casa semana que vem, por exemplo. Lá no futuro eu vou fazer isso, né? Eu viria na tua casa se não tivesse compromisso. Eu estou falando de algo que eu faria lá no futuro, né? Se eu não tivesse compromisso. Tu virás, ele ou ela virá, nós viremos, vós vireis, eles virão com a o tio, ó, né? Porque é futuro, tá? Ó o pretérito aqui, eu viria, tu virias, ele ou ela viria, nós viríamos com acento, vós viríeis, estranho, né? Mas é o certo. Eles viriam com AM, né? Vejam alguns exemplos agora que a prof colocou desse verbo nas frases, nas orações. Quando eu era criança, eu vinha aqui todo dia. Se você pedisse, eu viria até você, do verbo vir, ó, né? João vem para o trabalho todo dia. O João é singular, é ele. Então, esse vem é sem acento, ó, estão vendo? Se fosse João e o Paulo, seria plural, seria com acento já, né? Você sabe que eles virão, ó, com a, e, a, o tio, né? Porque é futuro para a festa. Estou perguntando. Eu vim de lá pequenininho, por exemplo, né? Atenção agora, né? Não devemos confundir a forma verbal vimos com viemos. Vejam o exemplo. Vimos é a forma conjugada do verbo vir na primeira pessoa do presente do indicativo, tá? Do plural. Nós vimos agora da praia. Nós vimos de lá agorinha mesmo. Por que a prof deixou em destaque o agora e o agorinha? Porque indica que é presente. Olhem só, presente. Nós vimos agora da praia, né? É presente. Nós vimos de lá agorinha, é presente, tá? O viemos é a forma conjugada do verbo vir na primeira pessoa do plural no pretérito, não é mais presente, no pretérito do perfeito do indicativo. Veja só. Nós viemos da praia há 2 horas. Há 2 horas é pretérito. É muito comum a gente trocar o pretérito com o presente. Que parece errado dizer nós vimos agora da praia, né? Geralmente a gente diz nós viemos, mas nós viemos não é presente, é pretérito. Certo, gente? Então parece estranho, mas essa é a regrinha de conjugação. É como a prof disse, os verbos irregulares têm essas benditas pegadinhas pra gente, né? Então lembre-se, quando é a primeira pessoa do plural e é presente, nós vimos... que é do verbo vir, não é do ver, ó, não é do ver. Nós vimos agora na praia, a gente veio agora, né? E quando é passado, é viemos, tá bom? Se é viemos, já aconteceu, é passado, tá bom? Mais um adendo que a prof quer colocar. E agora? É viesse ou é vinhesse? Qual é o certo, né? Então, olhem só. Viesse é a forma correta do verbo vir no pretérito imperfeito lá do subjuntivo. O que é o subjuntivo? É uma dúvida. O indicativo é a certeza. O subjuntivo é o verbo que indica dúvida. Então, se é uma dúvida e é pretérito, é viesse. É o verbo vir. Olhem só. Seria melhor se ele viesse hoje. É certeza que ele vem? Não, né? Seria melhor se ele viesse hoje, mas não é certeza que ele venha.
Seria melhor se você viesse hoje. Então, aqui é sempre viesse, tá, gente? Vou falar bem baixinho agora. A palavra viesse não existe, tá? Então, se vocês escutarem o viesse, faz aquele mesmo combinado que a prof fez com vocês lá na aula anterior do truche, né? Não corrige para envergonhar ninguém, para ser indelicado. Fala o certo, se você lembrar o certo, que a pessoa vai ficar pensando, puxa, eu falei de um jeito, meu amigo falou de outro. Qual será que está certo, né? Para não constranger ninguém. E sempre que vocês precisarem usar a norma padrão da língua portuguesa, tenham essas regrinhas em mãos para vocês num trabalho escolar, numa avaliação, num texto público que vocês vão de repente postar ou publicar, procurar ser o mais correto possível, tá bom? Mais um adendo que a prof vai fazer, né? Vocês não podem trocar viram por virão, até o som é diferente, né? Não fala igual agora. Viram, qual é a sílaba tônica, a sílaba forte? É o vi. Virão, qual é a sílaba forte? O ão, né? Lá a última sílaba. Então, a pronúncia também é diferente agora. Então, virão é a forma conjugada do verbo vir, na terceira pessoa do plural, no futuro. É futuro, ainda vai acontecer. Eles virão na próxima semana? É futuro, virão eles. Será que eles virão na próxima semana? E viram é a forma conjugada do verbo ver, né? Por exemplo, né? Alguns príncipes viram sapos, né? Já não é mais o verbo vir, é do verbo ver, de enxergar. E aqui de virar, de se transformar, né? Alguns príncipes viram, se transformam em sapo. Tem dois sentidos ainda. Então, virão é futuro e viram, já não é mais futuro, né? Eles viram o filme todo, é passado. Ou do verbo virar, como a prof diz, alguns príncipes viram sapos de se transformar. Então, pode ser do verbo ver, né? Como a prof falou para vocês. Ou do verbo virar. E aqui é do verbo vir, de enxergar, tá bom? Muito bem. De repente, anotar lá no caderninho esses exemplos também vai ajudar na hora da atividade, beleza? Então, se vocês quiserem, né, ler mais conjugações, voltem lá na aula e sempre que tiver dúvida, retorne nas atividades, leia as conjugações para vocês não ficarem com dificuldades nas atividades. Talvez rever até a aula anterior para comparar as duas coisas. Importante nós sabermos o seguinte também, gente. A lista dos verbos irregulares, a prof colocou aqui para vocês, ela é muito grande. Não é só o verbo ver, o verbo trazer, o verbo vir, que eu trouxe para vocês, o verbo ser. A lista é enorme de verbos irregulares, né? Esse assunto vocês vão continuar estudando durante todo o tempo que vocês serem estudantes, né? Sempre vai aparecer. Mas, se vocês tiverem dúvida se um verbo é irregular ou não é, como é que escreve, como é que não escreve, o que a prof fez aqui? Eu deixei um link para vocês, que é esse link aqui, que é muito legal, quando vocês podem pesquisar e colocar o verbo lá, que no próprio site ele conjuga o verbo para vocês da maneira correta. Não tem dúvida, acesse o link e pesquisa lá, que vai ajudar vocês a escrever corretamente. Né? Se não é o verbo vir, nem o verbo trazer, nem o verbo ver que nós estudamos, entra lá no link para vocês pesquisarem, tá bom? Bem útil. Nós terminamos a nossa aula com a sugestão do link, né? Se vocês ficaram com dúvida sobre o verbo vir, voltem na aula, revejam e não esqueçam de fazer atividade para vocês se autoavaliarem, verem se vocês conseguiram compreender o conteúdo, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!